Olá, colegas tais! E lá vamos nós para mais um vídeo a respeito da nossa carreira, né? A gente está em um movimento de greve, a gente tem algumas atividades aqui na UFMG no decorrer do dia de hoje, e aí a gente está em um cenário diferente para poder apresentar para vocês as novidades com relação à questão da nossa carreira, né? Um dos pontos que a gente vai falar aqui são algumas novidades com relação ao RSC. A gente teve lá no encontro regional da CIS Sudeste, né? E tivemos várias informações com relação ao RSC. Depois eu vou fazer alguns vídeos mais específicos a respeito desse tema, mas já vou deixar aqui para vocês alguns spoilers com relação ao RSC e o que foi proposto, né? Hoje a gente vai ter também uma assembleia aqui no Sindifes, na UFMG, que vai falar especificamente sobre RSC. Então, vou acompanhar essas discussões para depois fazer alguns vídeos, né, uma série de vídeos específicos sobre as discussões do RSC, que no momento é a discussão que mais interessa a carreira nesse primeiro momento de sua implementação, né? No decorrer do evento, a gente fez toda uma estruturação através dos grupos de trabalho que estavam lá, com as pessoas que estavam presentes da CIS de toda a região sudeste, né? E aí eu vou destrinchar mais para vocês a respeito desse tema no decorrer de próximos vídeos, mas já vou soltar algumas informações relevantes aqui mais para frente no vídeo, né? O ponto inicial que eu gostaria de tratar com vocês aqui na discussão, né, é que o MEC, né, e o MGI e o governo, de uma forma geral, eles, de certa forma, reconheceram que conseguiram ludibriar os técnicos administrativos em educação no termo de acordo de greve, e isso agora ficou muito claro. Eles não esconderam isso, e eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre esses documentos e esses esclarecimentos que foram lançados no decorrer dos últimos dias, tanto por parte do MGI quanto por parte do MEC, né? E aí eu já gostaria de iniciar a análise através desses documentos, né? Vamos lá? Esse documento aqui, eu recebi a informação de que ele foi encaminhado para a FASUBRA, né? É um documento que tem aqui as informações de que é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, né? Secretaria de Relações de Trabalho, que é a Secretaria do FEJO. Eu achei muito interessante que tá um documento que não tem timbre, né? Isso me chamou a atenção, porque normalmente os documentos enviados pelo governo, ele tem ali um timbre, né? E esse documento, ele tá sem essa parte, né? Que normalmente encontra-se nos documentos oficiais, né? E eu também achei um pouco estranho o formato dele, que é o final, que vocês podem ver que ele não tem está escrito aqui, Diretoria de Relações de Trabalho, mas não tem assinatura de ninguém, né? É um documento de 12 de março de 2026, mas é um documento em uma modalidade bastante diferente daquilo que a gente está acostumado a receber, né? Que demonstra, pode já sinalizar alguma coisa que eu não sei muito bem o que é até o momento, mas sinaliza, tem alguma sinalização ali nessa forma de encaminhamento dos documentos, né? É um documento claramente em resposta à nossa greve, né? A nossa greve, né, o governo já deu algumas respostas aí no decorrer dos últimos dias, né? O ministro da Educação, ele falou com relação à questão de que uma greve é quando não tem diálogo e tudo mais, em alguns primeiros encontros. Depois ele colocou ali que mais de 90% do termo de acordo já havia sido cumprido. Então o governo vai passando algumas mensagens ali nas entrelinhas, né? O Camilo chegou a ameaçar a categoria, dizendo que se a categoria não saísse da greve, não teria o decreto, né? E iria quebrar o termo de acordo de novo, porque o termo de acordo ele diz, né, claramente que o RSC ele vai ser implementado até 1º de abril.
Então, se o governo e o ministro barganhar e não encaminhar o decreto até 1º de abril, não tem como implementar o RSC. Então, seria mais uma quebra explícita por parte do governo do termo de acordo de greve. Então, eu não sei muito bem qual a lógica dessa ameaça do ministro, mas se eles dizem que eles estão cumprindo a maioria do termo de acordo, não faz muito sentido propor algo que vai quebrar. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui a análise dos documentos, então, que eles encaminharam, porque até então eles estavam falando, né? A interpretação deles dos fatos, a interpretação do governo dos fatos. Agora eles estão colocando no papel, né, o que fica mais interessante para a gente analisar. E eu vou apresentar aqui para vocês e tecer alguns comentários, uma análise sobre esse documento aqui que foi encaminhado pelo MGI. E depois eu vou colocar também um documento do MEC, né, e uma própria reportagem em que o governo reconhece que conseguiu, dentro do termo de acordo de greve, prometer coisas que ele já sabia que ele não ia cumprir, ou seja, ludibriar a categoria, né? O grande problema disso não é a tentativa do governo de ludibriar a categoria, mas é por parte, né, dos nossos colegas tão experientes, né? E eu já falei isso aqui em outros vídeos, depois eu vou explanar mais isso, deixar claro, logo que a greve acabou, eu fiz um vídeo enorme destrinchando o termo de acordo e colocando as minhas preocupações, né, com relação às questões de viabilidade que estão durante todo o termo, né? E aí eu até colocava lá que eu queria deixar registrado essas minhas preocupações exatamente para quando a gente chegar nesse momento, a gente poder virar para as pessoas que estavam na liderança desse processo, na interlocução principalmente com o governo ali, naquele momento da greve, né, que está tudo registrado, que eles foram alertados. Isso, acho que nesse momento é importante a gente colocar isso para a categoria também de uma forma geral, né? Porque viabilidade, pessoal, não tem que estar em termo de acordo. Termo de acordo é contrato. Contrato não tem que estar permeado de viabilidade em tudo quanto é lugar. Ou vai cumprir ou não vai cumprir, né? Então, assim, eu cheguei a falar em alguns vídeos, até revi um deles aqui agora há pouco, né, para relembrar o que eu falei na época, né? O que a gente fez para o governo foi dar um cheque em branco para o governo em vários e vários pontos extremamente importantes do termo de acordo de greve. E ele usou o cheque em branco de alguma forma, né? Da forma que melhor convém a ele. Né, em boa parte do termo de acordo. Tem partes que não, tem partes que está claríssimo lá no termo de acordo que ele tem que ser implementado. O RSC é um deles. O RSC está claro que ele tem que ser implementado e que a regulamentação ela tem que vir da CNSC-MEC até o dia 1º de abril. E ainda tinha os prazos lá, que o governo quebrou todos os prazos para poder atender o RSC, o que está prejudicando muito a questão da categoria, porque uma vez que esses prazos não foram cumpridos, a própria regulamentação ela vai ser publicada em última hora, e isso prejudica a categoria, porque a categoria ela tem que se organizar para operacionalizar o processo. Então, quando o governo ele descumpre os prazos que estão previstos no termo de acordo, ele está descumprindo o acordo também, porque ele está dificultando a operacionalização. Mas isso eles não falam, isso eles não colocam em documento, né? Eles só falam o que lhes convém, né? Vamos lá então, pessoal. Então vamos analisar o documento aqui para que a gente tenha algo mais palpável para a gente poder analisar, né? Então vamos lá. Então, nota de esclarecimento, né, assinado pelo Ministério de Gestão e Inovação, né, do termo de acordo dos tais. Isso já é uma resposta ao movimento de greve, né, deixando isso bem claro. A gente já está incomodando eles de alguma forma. E aí eles escrevem aqui, ó, antecedentes. Como parte da Mesa Nacional de Negociação Permanente, né, em 27 de junho de 2024, foi firmado o termo de acordo número 11/2024 entre o governo federal e as entidades representativas dos técnicos administrativos em educação tais, né? A despeito do que vem sendo informado pela FASUBRA, até o momento houve cumprimento integral do termo de acordo. Isso aqui não é verdade, pessoal. Isso é uma informação falsa. E eu provo para vocês que é uma informação falsa
É muito fácil provar que é uma informação falsa. Isso aqui que o MGI está colocando. Né? É muito fácil. Né? Eu vou abrir aqui para vocês aqui, ó, agora, um dos pontos que eu coloquei aqui para vocês, né? Que é a questão do termo de acordo de greve assinado, né? Assinado o termo de acordo de greve pelo MGI, né? E o termo de acordo de greve, ele deixa claro que tem prazos para as coisas serem cumpridas. Não vou nem trabalhar em cima de pontos que podem ter divergência, né, de interpretação, porque eles usam isso muito a favor deles, mas eu vou vir direto no que a gente está lutando, principalmente, que é a cláusula quarta. Olha só, cláusula quarta. O reconhecimento de saberes e competências, RSC, será implementado para a carreira técnico-administrativa em educação a contar de abril de 2026 e será instituído o grupo de trabalho coordenado pela CNSC-MEC com participação das entidades sindicais representativas da categoria e representantes do governo para sua regulamentação. Sua regulamentação vai ser por parte da CNSC-MEC no prazo de 180 dias, a partir da assinatura do presente termo. Pessoal, 180 dias já passou há muito tempo. Foi feita uma prorrogação, a gente prorrogou esse prazo, né, para o governo, mas até a prorrogação desse prazo já passou há muito tempo. E eles estão enrolando a categoria. Eles estão enrolando a categoria e deixando isso para a última hora exatamente para que a categoria não tenha saída, né? Tanto na regulamentação quanto no momento de implementar, dificultando essa implementação. Então aqui o governo ele já está descumprindo o termo de acordo. O termo de acordo ele colocou prazos. Os prazos não foram cumpridos. Se os prazos não foram cumpridos, uma das regras básicas do direito, quando você coloca prazo em um termo, em um contrato, ele tem que ser cumprido. Se ele não for cumprido, já está quebrado o acordo, já está quebrado o contrato. Portanto, essa afirmação do MGI de que eles estão cumprindo o termo de acordo, eu derrubo ela aqui em 2 minutos. Já acabei de derrubar. Essa informação é falsa. Ela é uma informação falsa. Mas vamos seguir, né? Informações, aqui eles colocam aqui, né? Informações sobre o grupo de trabalho, né? Foi criado um grupo de trabalho GT para tratar de 5 temas que foram apresentados pelas entidades no processo de negociação, mas não compuseram o termo de acordo conforme detalhadas a seguir, né? O GT teve o objetivo de estudar a viabilidade, que é o que eu falei para vocês, que iria gerar problemas no termo de acordo, né? Ou não, das demandas apresentadas sem obrigação de implementação. Agora, eles deixaram muito claro que se tratava de uma pegadinha. Eles simplesmente colocaram várias coisas que eles já sabiam que eles não iriam cumprir no termo de acordo de greve, jogando sujo com a maior categoria do Serviço Público Federal, isso é jogo sujo por parte do governo, né? Em um contexto que eu vou deixar o link da descrição aqui desse vídeo que eu estou comentando para vocês, que eu vi agora, que é o vídeo de saída nossa da greve, vocês podem ver tudo que está lá e o contexto todo que aconteceu. Eu fiz esse vídeo assim que a gente saiu da greve em 2024, exatamente para deixar tudo registrado o que aconteceu. Revi ele aqui agora, é um excelente vídeo para rever, porque lá tem os detalhes de como se deu a nossa saída da greve. E a nossa saída da greve é que gerou como resultado todas essas dificuldades de implementação do nosso termo de acordo e que está gerando tudo isso aí, esse descumprimento por parte do governo de vários pontos aí que ele colocou lá no termo de acordo. Então é importante a gente rememorar, a gente relembrar dessas coisas para que a gente aprenda com os erros. Viabilidade não deve conter em termo de acordo, de jeito nenhum, né? Esse foi um erro. As nossas lideranças erraram nesse processo. E toda a categoria está pagando agora por um erro das nossas lideranças, que foram avisados. Mas a nossa base também tem responsabilidade. E no vídeo eu deixo isso muito claro, porque tem responsabilidade. Porque as nossas bases, tomando decisões a partir de lideranças que tinham interesse de acabar com a greve o mais rápido possível, para defender muitas vezes interesse
do governo, em detrimento dos interesses da categoria, induziram muita gente da nossa base a sair da greve antes da hora. E o que isso gerou como consequência? Gerou como consequência um termo de acordo cheio de viabilidade e que não foi cumprido nem metade do que está descrito lá, porque a gente entregou um cheque em branco para o governo. Então, assim, a categoria, ela tem responsabilidade. A categoria, ela tem responsabilidade porque ela desmobilizou antes da hora. A categoria, ela desmobilizou antes da hora, claramente. E aí a gente ficou frágil, o governo foi lá e propôs um termo de acordo do jeito que ele quis, e aí a gente já sabe o resultado de tudo que aconteceu e de tudo que vem acontecendo, né? Mas vamos continuar a análise aqui no documento, e agora ele reconhece que ele agiu, né, para ludibriar a categoria de forma clara, sem obrigação de implementação, né? E a categoria, através de nossas lideranças, infelizmente caiu, mesmo sendo alertada de que essas viabilidades seriam um grande problema e que a gente estava dando um cheque em branco que o governo poderia usar da forma que ele bem entendesse naquele momento já. A gente avisou antes e agora a gente está colocando aqui que a gente avisou, né? Foram realizadas 7 reuniões do GT entre outubro de 2024 e maio de 2025, né? E as datas todas contaram com a participação das entidades representativas da categoria, Fazubra e Sinasef. Aí eles continuam assim, ó. Das demandas tratadas no GT, né? As decisões do MGI sobre cada tema constante na pauta do GT contaram com embasamento técnico e jurídico sobre a possibilidade ou não de atendimento. Aí eles colocam aqui um monte de coisa jurídica, né, pessoal? Que a gente sabe que isso aqui pode ser usado tanto para um lado quanto para o outro. Pode ser usado para negar, quanto pode ser usado para conceder à medida que a categoria tem força política ou não, e à medida que é de interesse do governo ou não. Porque isso aqui, tudo isso aqui muda com o projeto de lei. Eles trabalham, né? Se o governo tivesse colocado nos projetos de lei que ele enviou para o Congresso Nacional para ser aprovado, isso aqui tudo poderia estar no projeto de lei e poderia ser implementado. Não teria problema nenhum com relação a isso. Várias coisas acontecem aí, em gestão de outras carreiras, né? Mas o governo, isso aqui é decisão política, pessoal. Isso aqui tem que ficar muito claro para a categoria. Tudo isso aqui que ele está colocando um monte de juridiqueza aí para dizer que não tem como conceder, isso aqui é tudo decisão política. Primeiro você decide politicamente, depois você define como você vai fazer as alterações nas leis e nas regulamentações para conceder ou não conceder alguma coisa. Nesse caso aqui, todos esses pontos que estão aqui colocados pelo MGI, o MGI decidiu não conceder. Isso tem que ficar muito claro. Ele decidiu não conceder. Por motivos políticos, por motivos financeiros ou por outros motivos. Mas ele decidiu não conceder. Esse juridiquês que ele coloca aqui o tempo todo, isso aqui pode ser modificado por uma lei. Como acontece com várias carreiras. Como está lá cheio de carreira modificada, alterada, no próprio projeto de lei que foi aprovado agora no Senado. Tem várias situações similares a tudo que está aqui. Só que, por opção, para a nossa carreira, eles decidiram não implementar. Então, eu nem vou ficar lendo muito juridiquês aqui, não, porque, como eu expliquei para vocês, isso aqui nem vem tanto ao caso, né? O que eu tenho para dizer para vocês é que eles negaram, descrevendo aqui a questão da migração do PUX para o PC-CETAI, né? Isso aqui é tão juridiquês e faz tão pouco sentido que o próprio MEC está conversando com a categoria a possibilidade do MEC colocar recursos, né? Colocar recursos, porque ele sabe que o impacto financeiro é muito pequeno e o impacto político em uma greve é muito maior do que o impacto financeiro, então tem interesse político de resolver o problema. O próprio MEC encaminhou um documento propondo, né, colocar recursos do MEC para resolver esse problema aí da migração do fluxo para o PC-CETAI. É uma prova de que é só ter vontade política, força política e entender que isso é importante. Quando o governo entende que é importante, ele arruma meios para cumprir. Se ele não cumpriu, é porque o governo decidiu não cumprir. Isso é importante deixar claro para a categoria, porque não tem ninguém bobo aqui, né, pessoal? Então vamos lá. Então vamos para o ponto número 2 aqui, ó. O ponto número 2
trata da cláusula nona, né, que é o reposicionamento dos aposentados. A mesma coisa, pessoal. Coloca um monte de juridiquês aqui para dizer que não pode, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas já aconteceu. E acontece direto. Se tiver vontade política, vai acontecer de novo. Mas não tem vontade política. Então, não cumpriram, não querem cumprir. Beleza. Cláusula 11ª. Isso aqui tudo tinha viabilidade no meio, viu, pessoal? Até esses dois pontos aqui tinha viabilidade no meio. Como eu disse para vocês, termo de acordo extremamente frágil. Né? O governo quis ludibriar a gente, mas a gente também quis ser ludibriado também. E acabou com esse termo aqui ultra frágil no final, em determinados aspectos que agora o governo usou o cheque em branco para fazer o que ele bem entender. Né? Cláusula 11ª. Institucionalização do plano 12 por 60 para servidores dos hospitais universitários e vigilantes. Né? A demanda foi incluída no PL 5874/2025 em tramitação no Senado Federal. Então isso aqui foi resolvido. Né? Cláusula 13ª, item G, jornada de 30 horas semanais em turnos alternados. Né? E aí eles colocam aqui algumas informações importantes sobre as 30 horas que eu gostaria de destrinchar aqui com vocês. Né? O PL em discussão no Senado prevê que todos os servidores e servidoras federais, e não apenas os tais, poderão atuar no regime de turnos alternados desde que exerçam uma atividade de atendimento ao público externo, pessoal. Mais um ponto que tem questão política, decisão política envolvida no processo. Eles colocam aí que eles... Vou até ler aqui para vocês o restante aqui para a gente poder fazer a análise, né? Eles colocam aqui, ó, o que, no caso das IFES, inclui atendimento ao corpo discente e a cidadãos. Cidadãos, né? Isso aqui é muito frágil, viu, pessoal? Se a interpretação mudar em algum momento dos órgãos de controle, isso aqui cai. Ao colocar público externo, mesmo que o MEC fale e outras pessoas espalhem para a categoria de que isso ampliou, não faz a mínima lógica. Porque o decreto que regulamentava as 30 horas, ele fala em público. Quando você especifica o público, isso é questão de português, pessoal. Quando você especifica o público, você está restringindo e não ampliando. Então, assim, a categoria é um pouco mais inteligente do que determinadas pessoas pensam, né? Que somos, né? Então, não faz sentido dizer que houve ampliação. Não faz o menor sentido. Nem sentido semântico, nem sentido de português, nem sentido de qualquer interpretação que se faça. O decreto ele falava de público. Público inclui público interno. Público externo é do jeito que quiser compreender. Público externo, ele está definindo um público específico. Isso é restrição. Ou seja, no termo de acordo de greve, isso que é o ponto que está deixando a categoria mais revoltada, o governo prometeu, né, mesmo com as viabilidades da vida, né, vou colocar ele aqui para vocês, o governo sinalizou com as viabilidades da vida de que, olha o que ele colocou aqui, ó. Colocou aqui, tá nesse ponto aqui, ó. Jornada de trabalho de 6 horas ininterruptas, 30 horas semanais para todos os tais, sem redução da remuneração. Tem um parágrafo único aqui, né, que tem a questão da viabilidade, né, os temas que trabalham com competência exclusiva do MEC serão encaminhados aos órgãos competentes para estudo de viabilidade. Constatada a viabilidade, a medida será implementada em 2025. Todos esses pontos aqui relacionados à cláusula 13ª, que é muita coisa, é mais da metade do nosso tempo de acordo, estão no guarda-chuva desse parágrafo único que tem aqui a tal do estudo de viabilidade. E aprendamos e não cometamos mais esse erro em um próximo termo de acordo. A gente tem pessoas muito experientes na liderança, tem pessoas que já estão há mais de 30 anos na militância e cometer um erro primário desse aqui é complicado. Assinar um termo de acordo cheio de viabilidade com esse daqui é complicado. Quando eu falo isso em assembleia aqui, viraram para mim e falaram assim: não, Anderson, você é muito jovem. Você tem que ter um pouco mais de experiência com relação a essas coisas. Nós temos mais experiência do que você
E a gente pode garantir que as 30 horas serão para todos e garantida aos servidores. Isso eu ouvi aqui, em meia assembleia. Sou jovem, pessoal, mas né, eu sei ler as entrelinhas, viu? Sei ler as entrelinhas. Eu sabia que isso aí seria complicado. Alertei que isso aí seria complicado. Mas, talvez pelo fato de alguns acharem que eu sou jovem, não fui ouvido, né? E aí o resultado está aí para toda a categoria B. Mas seguindo, né? Seguindo aqui, vamos voltar lá no documento lá do MGI, né? Então ele restringiu, né? Que no caso das IFES ele incluiu aqui corpo discente e cidadãos, mas isso aqui é uma interpretação que pode ser revista a qualquer momento por um órgão de controle, né? A redação constante no PL busca conferir segurança jurídica e uniformidade interpretativa. Olha só isso daqui. Olha só isso daqui. Delimitando que a jornada reduzida aplica-se a áreas que exercem suas atividades com atendimento dos usuários externos. Olha só. E no caso das IFES, inclui docente e cidadão não alcançando atividades administrativas internas. A gente tem colegas de atividades administrativas internas em instituições federais de ensino que até então, quando era público do decreto, tinham direito às 30 horas. A partir de agora, pode vir a perder as 30 horas. Então, o governo sinalizou que iria conceder para todo mundo e, na verdade, está retirando de parte da categoria que tem esse direito há algum tempo. Ou seja, um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo que está acontecendo. Ainda mais por parte desse governo, né? Então, assim, deixou aqui muito claro, né, que no caso das IFES inclui docentes cidadãos, não alcançando atividades administrativas internas. E aí eles colocaram algumas notas técnicas, né, com base em recomendações da CGU e relatórios após auditorias identificaram concessão indevida de jornada reduzida em áreas administrativas internas, ausência de delimitação objetiva do conceito de atendimento ao público. Mais uma vez, usando juridiquês para modificar algo que é simples, pessoal. Decisão política. Se eles quisessem conceder as 30 horas para todo mundo, era a coisa mais simples do mundo. Nas universidades ou nos institutos federais de ensino, eles criaram uma cláusula específica no projeto de lei que foi aprovado e colocar assim, ó, as 30 horas serão concedidas aos servidores das instituições federais de ensino que atendam ao público interno e externo. Se isso estivesse na lei desta forma, aprovado pela Câmara, pelo Senado e sancionado pelo presidente, esses questionamentos do TCU aí e de outros órgãos de controle não teriam razão de existir. Porque estaria regulamentado em lei. E o legislador, né, o governo propõe, o legislador resolve, e aí depois está resolvido. Isso foi mais uma decisão política. Eles colocam um monte de juridiquês no meio para confundir a categoria, mas foi uma decisão política, uma decisão do MGI. O MGI decidiu restringir o decreto. O MGI decidiu, mesmo estando no termo de acordo, que seria para todo mundo, ele decidiu restringir para pessoas que já têm as 30 horas. Então, assim, ao invés de melhorar, ele piorou. E esse é um dos pontos que levou a categoria a decidir sair da greve naquele momento. Dos pontos principais, que foi colocado de última hora, com eles sabendo que eles não iriam cumprir, e aí, agora está dando esse resultado aí. Além de não cumprir, eles pioraram. E ainda vem me dizer que cumpriram totalmente o termo de acordo de greve. É um absurdo. É um absurdo o que eles estão fazendo com a nossa categoria. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Cláusula 13ª, item H, né? Carga horária das profissões regulamentadas. Eles colocam que a demanda foi indeferida, coloca mais um monte de juridiquês aqui, né? E tudo mais, mas a gente sabe que mais uma vez é decisão política. Isso aqui é decisão política. Regulamentar isso no projeto de lei que eles enviaram para o Congresso Nacional é muito simples de regulamentar, mas não quiseram regulamentar. Então,
e, claro, para a categoria, né? Cláusula quarta, né? O reconhecimento de saberes e competências. Chegamos no ponto aqui, pessoal. Olha, reconhecimento de saberes e competências. RSC. Foram realizadas 2 reuniões entre o Ministério de Gestão e Inovação e as representações sindicais fazem o Sinasef. Do total de 15 propostas apresentadas pelas entidades, 11 foram atendidas integral ou parcialmente. Então, de 15, 11 foram atendidas, né? Então, não foi tudo. Já começa daí. O reconhecimento de saberes e competências para o plano de cargo dos técnicos administrativos em educação foi aprovado no último dia 10 de março, desfigurado pelo MGI. É bom deixar isso bem claro, né? O responsável pela regulamentação de acordo com o termo de acordo de greve era a CNSC. A CNSC fez o seu trabalho, encaminhou para o MEC encaminhou para o MGI e o MGI foi lá e desfigurou o RSC. Mas como tem muitas interpretações e o MGI ele usa essas interpretações ao seu favor, né, pessoal? Eles colocam que, na verdade, o projeto de lei, na visão deles, não é regulamentação. Então, eles foram lá e desfiguraram o projeto de lei encaminhado pela CNSC, que está lá no termo de acordo, e colocaram que a regulamentação vai ser de acordo com o que a CNSC definiu, né? Ou definir, né? Porque o termo de acordo ele fala em regulamentação. Eu só quero ver se essa interpretação do MGI vai continuar quando a regulamentação encaminhada pela CNSC chegar lá agora. Porque foi essa desculpa que eles deram quando eles desfiguraram o nosso RSC. Disseram que o projeto de lei não estava dentro da regulamentação, mas que a regulamentação eles iriam respeitar o que foi decidido pela CNSC. Eu tenho memória boa, viu, MG? Se tem uma coisa que eu tenho, é memória boa. Isso foi prometido. Eu quero ver se vocês vão cumprir com isso. Quero ver, porque agora não tem desculpa. O termo de acordo ele é muito claro. A regulamentação ela será feita pela CNSC-MEC. O decreto é regulamentação. Se vocês meterem a mão e desfigurarem o decreto que foi encaminhado pela CNSC-MEC, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema porque essa greve vai radicalizar e aí vai ser problema para nós técnicos, vai ser problema para vocês, MGI, e vai ser problema para esse governo. Não se esqueçam que estamos em ano eleitoral. Então, vocês tomem cuidado, vocês vão precisar dos nossos votos. Somos a maior categoria do Serviço Público Federal. 225 mil servidores. Vocês vão precisar desses votos. Então, vocês tomem muito cuidado quando é que vocês vão meter a mão. Isso vai dar problema. Vamos lá, vamos voltar lá para o documento deles aqui, né? Aí eles colocam reconhecimento de saberes e competências para o plano de cargos dos técnicos administrativos. A educação foi aprovado no dia 10 de março pela Secretaria do Senado Federal, PL, conforme compromisso do governo. Aí eles colocam aqui a conclusão. Conclusão. O termo de acordo número 11/2024 deixa claro que os temas objeto de estudo pelo grupo de trabalho só viriam a ser implementados no caso de constatação de viabilidade técnica e jurídica. Há controvérsias, mas tudo bem. Que isso foi discutido nas mesas de negociação, foi aprovado nas mesas de negociação, mas encaminharam um termo de acordo de última hora, cheio de viabilidade, né? E nossos colegas acabaram assinando esse termo de acordo, então fica 50% da responsabilidade para lá, 50% para cá. O RSC, com vigência prevista para abril de 2026, conforme previsto no termo de acordo, foi aprovado no PL. RSC aprovado conforme previsto no termo de acordo, vírgula, né? Porque o MGI ele desfigurou totalmente boa parte daquilo que foi pactuado no meio das mesas de negociação, bem como depois, né, no processo negocial ali para implementação. Mas vamos deixar, né? O núcleo estruturante, tá? Número 11/2024, está sendo implementado na sua integralidade. Portanto, a narrativa de descumprimento não encontra respaldo no estado formal das cláusulas pactuadas. Encontra, sim, diretoria de relações de trabalho. E eu já mostrei no próprio vídeo que encontra. Porque vocês não cumpriram os prazos, um ponto só que eu citei, tá?
porque vocês não cumpriram os prazos de regulamentação do RSC. Isso é só um ponto. Mas tem vários outros que vocês não cumpriram. E vocês sabem disso. Então, assim, isso aqui é um documento de propaganda para colocar a sociedade contra uma greve legítima, porque nós estamos lutando pelo cumprimento integral do termo de acordo. Então, a greve é legítima. Independente das viabilidades que tem no termo, tem coisas lá que vocês não cumpriram, especialmente em termos de prazos, que estava garantido de acordo com o termo de acordo. Prazos e procedimentos. Lembrando que muita coisa que está lá no termo de acordo, vocês não colocaram no projeto de lei, especialmente com relação à reestruturação de carreira. Vocês não colocaram as correlações, vocês não colocaram no projeto de lei a questão dos steps constantes, que estão lá no termo de acordo de greve, e vocês não colocaram no projeto de lei. Ou seja, vocês descumpriram processualmente o termo de acordo de greve. Mas, vamos citar esse ponto específico aqui, que ele é um dos principais que vocês estão descumprindo, e esse aqui está muito claro que vocês cumpriram. Então não vem com essa conversinha não, porque não vai colar, tá? Logo depois desse documento aqui, eu tive acesso também a um documento do MEC, que trata, né, também, né, do panorama geral da greve, mostra mais uma vez que estamos incomodando, né? E aí eles fazem algumas anotações aqui com relação ao termo de acordo. O acordo de greve número 11/2024, firmado com os técnicos administrativos em educação tais, contém 22 cláusulas e subcláusulas. O acompanhamento consolidado do anexo 1 indica 10 cláusulas foram atendidas integralmente. Há controvérsias, mas pelo menos eles colocam aqui que 10 foram atendidas. Eu não estava projetando o documento aqui para vocês, não. Deixa eu voltar ele um pouquinho aqui para mostrar para vocês o ponto inicial dele, Ministério da Educação, PINF, Panorama Geral do Acordo de Greve dos tais, né? O acordo de greve, número 11, firmado com os técnicos administrativos em educação, contém 22 cláusulas e subcláusulas. O acompanhamento consolidado no anexo 1 indica que 10 cláusulas foram atendidas integralmente, com essas controvérsias que a gente colocou, né? 6 estão em curso, 4 no MEC, CNS e mesa setorial e 2 no MGI, então prova que não foi cumprido tudo, que o prazo está acabando, porque o termo de acordo todo ele teria que ser cumprido em 1º de abril e falta 11 dias, pelo que me consta, se eu não estiver muito equivocado no número de dias do mês, né? Mas vamos lá, vamos seguir. E eles falam que foram atendidos integralmente, então vamos ver, né? 2 foram atendidas parcialmente, sendo elas democratização das IFES, né? Eles colocaram aqui um pontinho aqui com relação à possibilidade, né, dos técnicos administrativos se tornarem diretores gerais, né? E eles colocaram aqui a medida atende parcialmente a cláusula prévia de debate sobre democratização, embora não incorpore integralmente todas as propostas sindicais, paridades para concorrer ao cargo de reitor e nem paridade das universidades. E eles não colocaram, né, graças à pressão aí, né, de reitores que não concordam com esses temas, né? Jornada de 30 horas semanais. Embora a cláusula relativa às 30 horas contasse um acordo apenas como objeto de estudo, mostrando mais uma vez que eles formalizam que ludibriaram a categoria, e a categoria também quis ser ludibriada, de certa forma, através de algumas lideranças, e também através da base, que decidiu sair da greve, mesmo sem o termo de acordo em mãos, né? E aí eles colocam aqui, ó, não havendo obrigação de implementação automática. O novo PL em votação no Senado passou a prever que todos os servidores públicos federais, e não apenas os tais, poderão atuar em regime de turnos alternados, desde que exerçam atividade de atendimento ao público externo, que no caso das IFES inclui os discentes. Já discutimos sobre isso, não vou entrar mais em detalhes, né? 4. Não foram atendidas por inviabilidade técnica e jurídica, conforme conclusão do grupo de trabalho do MGI, já formalmente comunicada às entidades. Isso aqui, mero juridiquês, se quisesse atender, teria atendido, mas foi uma opção do governo de não atender, né? Ponto sensível, jornada de 30 horas, ainda bem que eles sabem, né, pessoal? Durante a tramitação do novo PL, Fazul e Sinasef solicitaram à MGI a supressão da expressão externo, né? Digo mais, talvez a supressão seria o caminho de deixar tudo como está, né? E pelo menos as pessoas que têm direito continuar com direito, né? Mas o ideal ali era colocar mesmo, né, atendimento ao público interno e externo, algo pelo menos específico dentro do projeto de lei, modificando a lei do PCCETAI. Esse seria o ideal, né? Se o governo quisesse resolver o problema,
ele teria feito isso. Mas, por opção do governo, ele não colocou isso e aí fica jogando nos órgãos de controle a responsabilidade por algo que ele prometeu, mesmo com viabilidades e tudo mais, né? Que ele prometeu em cima de órgãos de controle, que não tem nada a ver. A regulamentação é feita pelo Congresso. Se o governo coloca isso no projeto de lei, o Congresso iria aprovar e seria concedido a toda a categoria que atende público interno e externo. Mas uma opção do governo foi não colocar, deixar apenas público externo, restringindo a ter para aquelas pessoas que já tinham esse direito dentro da carreira. Que isso fique muito claro. Então, então eles colocam aqui, né, durante a tramitação, a questão do externo, né, o MGI, por meio de nota técnica, fundamentou a manutenção do termo com base em recomendações do CGU. Isso aqui cairia tudo por terra, né, pessoal? Como eu expliquei para vocês, espero que tenha ficado claro. Se tivesse colocado na lei, CGU não iria encher a paciência. Identificaram concessão indevida, iria perder o objeto, porque seria concessão devida, porque está na lei que seria concedido tanto para atendimento ao público interno quanto externo, mas eles não quiseram fazer isso, não quiseram resolver a questão, né? E a ausência de delimitação objetiva do conceito de atendimento ao público. Em vez de resolver o problema, eles aumentaram o problema. Gerou revolta da categoria e que provavelmente levou a categoria, entre outros pontos, a entrar em greve, né? Conforme argumentado pelo MGI, a redação busca conferir segurança jurídica não necessária, como eu estou explicando para vocês aqui, né? Uniformidade interpretativa não necessária. Poderiam ter feito uma coisa exclusiva para os tais, porque estava no nosso termo de acordo e não dos outros, mas o governo optou por não fazer isso, né? Delimitando que a jornada reduzida aplica-se ao atendimento dos usuários externos, no caso das IFES de sem cidadão não alcançando atividades administrativas internas. Colegas nossos podem vir a perder as 6 horas que eles têm direito há muito tempo por causa disso aqui. Então vamos lá. Situação atual. A Fazubra não acatou a posição da MGI e sinaliza a possibilidade de greve, alegando descumprimento do acordo. Descumprimento do acordo, já citei vários pontos aqui que foram descumpridos e a greve já é uma realidade, né? O documento recente da entidade enviada ao MGI em 23/2/2026 inclui, além das cláusulas já pactuadas, novas reivindicações que não constam no acordo original, como isso aqui foi um erro da Fazubra. Isso aqui foi um erro da Fazubra. Isso não deveria ter sido enviado dessa forma que foi enviado. Ampliação do RSC a aposentados, tudo bem, poderia estar lá, porque os aposentados eles têm direito. Isso é regra, se entra na justiça, vai ser procedido provavelmente em um futuro. Os docentes já conseguiram. Os aposentados e pensionistas, os pensionistas eu não sei tanto quanto os aposentados, mas colocar os doutores foi um erro. Isso está sendo colocado pelo governo contra nós mesmos em documentos formais. Eu disse que foi um erro. Isso não estava no termo de acordo. Não estava. Isso está muito claro. Mas, mais uma vez, é colocado esse ponto de novo para gerar mais problemas. Aceleração e reposicionamento dos aposentados. Isso aqui, a questão do reposicionamento dos aposentados, ele está no termo de acordo, e a questão da aceleração para os aposentados, ele está nessa cláusula aqui. Ó. Essa cláusula aqui, ela define que, cláusula 12ª, o presente acordo se aplica aos aposentados em conformidade com as regras que regem suas aposentadorias. Nesse sentido aqui, os aposentados, por paridade e integralidade, têm direito a tudo que os servidores ativos têm direito, né? Então, se houver acelerações, por mudança de tabela da carreira, esses aposentados eles também teriam direito, né? E se o MGI entender que não tem, ele teria que justificar isso de uma forma mais clara do porquê não tem, e não simplesmente dizer que não tem. Esse é o meu entendimento sobre esse aspecto, né? Vamos seguir aqui no documento aqui. Eles fazem uma leitura nele, né? Avaliação técnica logo em seguida, né? O núcleo estruturante do acordo foi implementado parcialmente, cheio de problemas, cheio de modificações, né? O principal foco de tensão, ainda bem que eles sabem que é na pauta das 30 horas, que eles resolvam isso de alguma forma, porque restringir para aqueles que já têm o direito é um absurdo quando foi prometido para todo mundo, né?
A alteração do termo público externo no PL reabre o risco de questionamento pela CGU e demais órgãos de controle. Isso aqui não procede. Se tivesse lá público interno e externo em lei, não teria questionamento do CGU, porque está regulamentado, está em lei, é um ato, né, ao ser concedido, é um ato jurídico perfeito. Não teria questionamento nenhum. Isso aqui é juridiquice. A narrativa de descumprimento não encontra resposta integral nos estados formais das cláusulas pactuadas, encontram sim, né, eu já citei os pontos aqui que encontram, né, conforme informações atualizadas, 69 das 69 universidades da FASUB até o momento, 29 votaram para aderir à greve. Esse número já subiu para mais de 40, viu, pessoal? E já está chegando quase a 50. Sinasef e os institutos federais indicou que não irá aderir ao movimento inicialmente, mas em abril pode ser que adira se o governo não tomar nenhuma providência para resolver as questões elencadas, né? Se o governo quiser resolver, eu colocaria aqui 4 pontos principais que ele precisa atentar. 4 grupos principais que ele precisaria analisar. Um deles são os aposentados. Tudo que está nesse tempo de acordo aí, muito pouco foi repassado aos aposentados. Então, o governo ele tem que ter um carinho maior com os aposentados, de alguma forma viabilizar a questão da passagem do Plux para a CCTAI e viabilizar a questão do reposicionamento dos aposentados e garantir que os direitos que os ativos conseguiram, né, como, por exemplo, a questão do incentivo à qualificação indireto para direto e também a questão das acelerações para os aposentados, isso seja garantido. Para os aposentados, eu acho que isso aqui seria primordial. O governo ele tem que olhar essa questão das 30 horas, restringir algo que foi prometido para todo mundo. É um absurdo, isso não pode continuar desse jeito. Ele tem que ver isso, nem que seja uma lei específica, uma regulamentação específica para os técnicos das instituições federais de ensino, mas ele precisa ver isso. Né? A questão do RSC ser aprovada exatamente como está no decreto proposto pela CNSC-MEC é fundamental, né? O MGI não pode mexer naquilo, porque senão vai estar arrumando um problema para ele mesmo, para o governo. Né? E esses públicos, né, e mais o da racionalização, a questão da racionalização é uma injustiça histórica, que já tem mais de 20 anos que os servidores estão perdendo recursos, realizando praticamente o mesmo trabalho que pessoas da categoria do nível D, o pessoal do nível A, B e C estão realizando o mesmo trabalho e recebendo muito menos. Essa questão da racionalização, ela precisa ser olhada com carinho. Isso precisa ser dado uma sinalização por parte do governo que ele vai olhar isso com carinho. Porque isso é uma injustiça. Várias pessoas estão ganhando aí por desvio de função porque está claro a injustiça. Então o governo precisa olhar para isso. A racionalização já foi feita em vários outros cargos, né? É uma decisão política que precisa de força política. Os próprios advogados da FASUBRA já colocaram isso e o governo ele precisa olhar isso com carinho, porque é um absurdo servidores realizarem o mesmo trabalho, terem as mesmas atribuições e recebendo valores diferentes. Então, o mínimo de sinalização que o governo poderia dar já foi enviado pelo GT Cargos já para o MGI a minuta de proposta, né, de descrição das atribuições dos cargos dos técnicos administrativos em educação. Se o governo quiser dar uma sinalização nesse sentido, de que ele não quer arrumar briga com a categoria, o MGI deveria publicar o decreto exatamente como a CNSC encaminhou para ele. Isso já seria uma sinalização muito boa de que um diálogo real, como o ministro da Educação colocou, acontece com esse governo, porque a regulamentação dessa questão das atribuições também foi remetida pelo termo de acordo para a CNSC-MEC. O MGI está enrolando, está atrapalhando, está dizendo que não vai aceitar. Isso é um problema que precisa ser resolvido. Se o governo quiser sinalizar que tem diálogo, ele precisa publicar esse decreto exatamente com as atribuições descritas como a CNSC-MEC definiu. No mais, pessoal, ele fez aqui uma análise, né, da íntegra do termo de acordo que foi atendido
e do que não foi atendido, né? Eles colocam aqui que a reestruturação se dará com essas parcelas, isso aqui provavelmente vai ser atendido. A segunda cláusula, como eu disse para vocês, foi atendida parcialmente, porque está lá no termo de acordo de greve, mas eles não descreveram nada disso aqui com relação às porcentagens, step constante, nada disso aqui foi descrito na lei do PCCETAI, o que deixa a nossa situação muito frágil. Então, isso aqui foi descumprido pelo MGI, descumprido mesmo, porque ele colocou uma coisa no termo de acordo, mas na verdade, na hora de fazer a lei, né, e de aprovar a lei, ele não colocou da forma que ele colocou no termo de acordo. Então, na minha visão, isso aqui não foi atendido, tá? Isso aqui foi atendido muito parcialmente, o que já é um descumprimento do termo de acordo, né? A parcela complementar de que tratam os parágrafos, que é a questão do VBC, eles colocam aqui como atendida, né? O reconhecimento de saberes e competências, como eu disse a vocês, não foi atendido. Os prazos de regulamentação não foram atendidos. O projeto foi desvirtuado quando chegou lá no MGI e tem várias questões que não foram atendidas com relação ao RSC. Vamos ver se pelo menos ele vai começar a funcionar a partir de 1º de abril, né? Porque o ministro já ameaçou que nem decreto vai ter. Vamos ver. Mas, no meu entendimento, não foi cumprido. Várias coisas não foram cumpridas, especialmente aquilo que estava definido no termo de acordo de greve com relação aos prazos de regulamentação. A cláusula 5ª, ele coloca o decreto, né, será revisado e alterado, permitindo que as IFs executem os planejamentos de planos específicos, está em curso, não foi cumprido, o previsto, né, era para dezembro de 2024, eles colocam avaliação prévia aqui, mas não era avaliação prévia, estava essa data como data para implementação, não foi cumprido no prazo, eles vão e colocam que está em curso, né? Para você ver que tem muita coisa que não foi cumprida, mas eles ficam colocando que não, né? A cláusula 6 aqui, ó, será promovida a racionalização dos cargos vagos e AVH, eles colocam isso aqui foi atendido, mas é um atendido muito meia boca, né? Plano de capacitação do referido termo de acordo será tratado em GT da CNS, com participação das entidades. Conclusão em até 180 dias a partir da assinatura do termo. Está em curso, 180 dias já passou há muito tempo, não foi cumprido no prazo descrito, né? Eles colocam aqui GT, né, para análise e levantamento de impactos relativos à questão dos servidores do PUC e PCCETAI. Colocaram aqui que não atenderam por causa da questão da viabilidade, né? O reposicionamento dos aposentados, a mesma coisa. Implementação da hora ficta, eles colocam que foi atendido, né? A proposta de 12 por 60 está lá no projeto de lei, eles colocam que foi atendido, né? E aí, em seguida, eles colocam assim, ó, o Ministério da Educação, o MEC, no âmbito de suas competências de atuação, promoverá estudos no prazo de 180 dias após a assinatura do presente termo e dará encaminhamento à implementação em 2025 por intermédio da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira PCCETAI e das mesas do MEC as seguintes demandas. As demandas relacionadas à carga horária de profissão foram realocadas para o GT-MGI. A cláusula 13ª fala do afastamento para pós-graduação, que ainda não foi cumprido, né? Eles colocam aqui em curso, mas não foi cumprido. Revisão das condições para a concessão de adicionais de salubridade e periculosidade não foi cumprido e não vai ser, pelo que eles colocaram aqui, né? Reconhecimento de cursos de pós-graduação no exterior, observadas as normas da CAPES, eles colocam em curso, mas já passou do prazo também de ser cumprido, né? Aproveitamento das disciplinas de pós-graduação para progressão por capacitação, eles colocam que foram atendidas. Racionalização dos cargos ocupados, eles colocam em curso, mas o MGI tem sido bastante intransigente em aceitar a descrição de cargos pela CNSC-MEC, que é, pelo termo de acordo de greve, o responsável por estabelecer a questão dessa descrição de cargos e da própria lei, tá? A lei do PCCETAI, ela institui a CNSC-MEC e na lei, e no documento que institui a CNSC-MEC, coloca que isso é responsabilidade da CNSC-MEC, mas o MGI não está aceitando a descrição de cargos que foi feita pela CNSC-MEC, o que é mais um descumprimento do termo de acordo das regras de uma forma geral, né? Estabelecer processos de debate sobre a democratização nas IF, com a participação ampla de representação do governo e das entidades sindicais, ANDIF e CONIF, né? Foi parcialmente atendida na interpretação deles. Jornada de trabalho de 6 horas ininterruptas, 30 horas semanais para
todos os tais, né, eles colocam aqui que foi atendido parcialmente, já discutimos muito sobre esse tema. Carga horária das profissões regulamentadas não atendidas, não vai ser atendidas de acordo com o que está aqui. Concurso de intérprete em Libras, eles colocaram que foi atendidas. Será promovida a revisão dos fazeres e atribuições a partir de estudos a serem realizados na CNSC-MEC, com prazo de 180 dias a partir da assinatura do presente termo. Eles colocam aqui em curso, foi enviado para o MEC, para o MGI, mas o MGI, até o momento, foi intransigente e disse que não vai aceitar o que está lá. A gente espera um documento oficial, mas até o momento essa é a informação que a gente tem, né? Cláusula 14ª. A compensação de trabalho será com atividades represadas. Já foi efetuado no âmbito das IFES. Então são esses dois documentos que a gente recebeu, pessoal, né, para que não fique muito longo, eu queria até tratar um pouco mais detalhadamente sobre o RSC, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu vou citar para vocês aqui algumas coisas que foram tratadas lá, né? Com relação no encontro regional da CIS, né? Que foram tratados lá. Foi falado, por exemplo, com relação aos fluxos, né? Uma notícia importante, né? Foi até uma pergunta minha que eu realizei para representante do MEC lá na mesa, né? Com relação a essa questão de apresentação de memorial. No início estava previsto que seria uma defesa de memorial, depois foi para uma apresentação de memorial, e essa apresentação ela vai ser realizada por escrito, pessoal, pelo que eles disseram lá na regulamentação lá do decreto, foi colocado que isso seria por escrito, o que facilita a análise por parte da banca avaliadora, né, e que possibilita a gente se organizar de uma forma que a resposta será mais rápida aos processos. Então, não vai ter aquela etapa protelatória, né, de ter que apresentar essa questão do memorial para uma banca constituída dentro de uma sala para poder analisar e avaliar. Na verdade, isso vai ser através de um processo, utilizando o sistema, a banca vai ter acesso a esse documento que é o memorial, a todos os documentos de comprovação, a um barema preenchido já pela pessoa que vai requerer, né, de acordo com o que está lá no documento da CNSC enviado para o MGI, que a gente espera que o MGI não atrapalhe ele também, né? Porque se atrapalhar, aí a gente vai ter problema, essa greve vai radicalizar, e o governo vai ter vários problemas, inclusive eleitorais, né? Então, no documento que foi enviado, o documento que a gente tem até agora, o documento de acordo com o termo de acordo de greve, o documento que foi encaminhado pela CNSC-MEC, ele define esse fluxo, pessoal. Então, isso vai ser analisado por uma comissão paritária, né? Possivelmente de 3 membros na maioria das instituições, e aí vai ser um representante sindical, um representante da CIS e um representante da PROEH. Todos eles técnico-administrativos em educação vão analisar esse processo e vão avaliar aí a questão da concessão de acordo com as pontuações, número de critérios que estão definidos lá nesse documento regulamentador, né, que já foi encaminhado para o MEC, está passando agora pela análise do jurídico do MEC, né? A gente não tem informações atualizadas com relação a essa análise ainda, e assim que for finalizado, vai ser encaminhado para o MGI. Depois que o projeto de lei for sancionado pelo presidente, o MGI vai fazer as análises deles, vai enviar para a Casa Civil e aí vai ser assinado ali a regulamentação do RSC, que é o documento mais importante, vamos dizer assim, de todos, né? Porque lá tem os critérios para concessão, questão de pontuações e os itens necessários, né? Como eu vou fazer muitos outros vídeos, né, com relação à questão do RSC, estou deixando esse preâmbulo aqui para vocês de como provavelmente vai funcionar o fluxo do processo, né? Foi, vamos colocar assim, sugerido a todos os servidores que já comecem a procurar os documentos que estão lá no rol de saberes e competências, mesmo daquele documento desatualizado que a gente tem, foi o primeiro encaminhado pelo MGI, pela CNSC ao MGI lá atrás, que vocês peguem aquele rol de 89 critérios que diz que as mudanças foram muito pequenas com relação àquele rol, né? E já comecem a correr atrás desses documentos, porque quando sair, a gente sabe que
A regulamentação ela vai sair muito próxima do momento da concessão, que já é a partir de 1º de abril, de acordo com o termo de acordo de greve, se não for quebrado mais uma vez por parte do governo. E aí, quando ele sair, vai ser uma corrida para, né, dar entrada nesse processo. Então, quem tiver com tudo adiantado vai entrar primeiro, provavelmente esse processo vai ser analisado primeiro e a concessão também vai ser realizada primeiro. Então, a todos os servidores aí, com atrás de suas documentações, suas comprovações, portarias, declarações, outros documentos aí que comprovem, né, que vocês fizeram o que está ali no rol de saberes e competências, para que a gente possa acelerar esse processo, né, e vocês possam aí ter o mais rápido possível esse direito garantido. Foi uma conquista muito importante para a nossa categoria, né? Uma conquista de greve, de uma luta muito longa, uma luta muito difícil, né? Cheia de pegadinhas aí no acordo de greve, como a gente pode ver, mas foi uma conquista. Esse ponto estava garantido, está garantido, está garantido no próprio termo de acordo de greve, que será regulamentado pela CNSC. A gente vai cobrar isso por parte do governo, então assim, a gente tem que aproveitar o mais rápido possível, né? Esse ponto para que a gente tenha o nosso direito garantido e assim as nossas conquistas ali no nosso contra-cheque o mais rápido possível. Então, vou fazer outros vídeos, vou detalhar cada um desses pontos, vou falar sobre os GTs que tiveram lá, a Carta de Belo Horizonte que foi criada lá no Fórum Regional da Assis, né? A gente vai discutir muito sobre esse tema, vou detalhar tudo para deixar tudo mais claro e mastigadinho aí para quem quer ter o RSC o mais rápido possível no decorrer dos próximos dias, mas de preâmbulo eu queria trazer para vocês todas essas informações condensadas, porque o nosso vídeo ele acabou ficando muito longo, tratando aí desses documentos aí que o governo justifica que na visão um pouco deturpada dele, né, o termo de acordo de greve foi cumprido, então não teria motivos para greve, mas aqui nesse vídeo a gente deixou muito claro que vários aspectos do termo de acordo não foram cumpridos de acordo com o que estava no termo de acordo de greve, e isso traz a justificativa para a greve que estamos no momento, pessoal. Então é continuar a luta, continuar as mobilizações, porque garantia de direito a gente só tem com uma forte mobilização da categoria. Essa é a análise, essa é a reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpas aí por o vídeo ter ficado um pouco longo, né? Mas é porque era um tema relevante da gente tratar, né? E assim, peço a vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal Direto ao Ponto Podcast, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu falei para vocês, que eu fiz uma análise do termo de acordo de greve assim que a greve finalizou. Eu acho muito importante quem tiver interesse em ver todos os pontos ali que eu discuti lá, é muito importante para a gente aprender, para que nas próximas greves a gente, enquanto base, enquanto lideranças, não cometa os mesmos erros. Viabilidade, se tiver num termo de acordo, não vamos assinar de jeito nenhum, tem que deixar isso muito claro para o governo, né? Porque ele já enganou a gente uma vez, ser enganado uma vez até passa, né? A gente ser enganado duas já é burrice. A gente não vai cometer essa burrice de novo, espero, né, que as nossas lideranças não me encaminhem nesse sentido, em uma própria mobilização, em uma próxima greve, né? Porque senão a gente fica até desmoralizado perante a categoria, porque isso aqui foi um absurdo lá já na época, com tanto de gente falando que isso era um problema. Agora que o governo descumpriu, de uma próxima vez, nossa, não pode nem pensar numa hipótese dessa, né? Então eu vou deixar o link desse vídeo para quem tiver interesse em aprofundar nesse tema, né, da análise que eu fiz lá na época, prevendo tudo que ia acontecer, e acabou acontecendo quase tudo que eu previ, infelizmente, né? E vou deixar também o nosso link no WhatsApp, no Telegram. A gente está tendo discussões muito importantes, recebo muita documentação de primeira mão, vários desses documentos aí eu recebi lá em primeira mão por parte dos colegas que compartilham, né? Continuem compartilhando, que a gente vai fazendo mais vídeos aqui a respeito dos temas que vocês compartilham lá. A gente recebe sempre em primeira mão e acaba compartilhando com a categoria por aqui, isso é muito importante. E, no mais, agradecer quem acompanhou o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.